Vocês já perceberam o quanto a raiva ela acontece por coisas específicas? Quando a gente observa, né, a gente sente uma irritação por coisinhas, né, miúdas assim, e uma outra pessoa sente raiva por coisas diferentes. Às vezes uma mesma coisa que pra mim me causa muita irritação, é muito irritante, para uma outra pessoa que vê a mesma situação, aquilo pra ela é totalmente normal, assim, não tem nada demais, assim. A gente observa quando a gente vai numa fila, a gente vai na fila de um banco, por exemplo, é nítido de ver o quanto tem pessoas que estão ali, tipo, tá bom, isso é uma fila, isso é, né, é assim que é quando a gente vai num banco, tem muitas pessoas, tem lá, sei lá, 3 caixas lá atendendo, e isso aqui é como é, tem que ficar esperando, e ok. E tem pessoas que estão lá xingando, irritadas, né, baforidas lá, querendo que aquilo seja diferente. Por que que isso acontece? Por que que a raiva, ela tem coisas tão específicas ali que a gente sente e uma outra pessoa não sente a mesma coisa? Na lição de hoje, a lição 176, que é uma lição de revisão, que tem como tema central Deus é só amor e, portanto, eu também, tem a primeira lição que diz: Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. E nessa lição tem uma parte que é dito assim, ó: o propósito de tudo o que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir. O que isso significa, né? A mente, ela é um atributo de foco. Então, quando a consciência ela está identificada com o pensamento de separação, né? Ela imagina que ela realmente está fora de Deus. E aí, existindo nessas imagens aqui, ela automaticamente ela se vê uma coisa muito errada. Então, a mente, ela tem um atributo de ataque. Ela imagina que Deus, isso que é a fonte, vai atacá-la porque fez algo de errado e, consequentemente, ela pensa que atacou a fonte. Só que isso não aconteceu, né? Não tem como haver um ataque se a mente, ela continua estando dentro disso que é tudo. Ela está dentro do tudo pensando que não tá, pensando que ela tá em algum outro lugar, agora existindo a partir dessas imagens aqui. Então, o que essa mente tem ali é um ódio, né? Ela tem um auto-ódio, uma ideia de não suportar a própria, né? A forma como ela tá se vendo. Então, a mente, ela quer ocultar isso. Só que ela não consegue ocultar, né? De alguma forma, isso precisa ser expresso. E como que isso acontece? Isso acontece agora através do que Jesus traz como a projeção, né? A projeção, ela é a projeção da separação, né? O que está sendo projetado é toda a ideia de separação. E a partir dessa ideia de separação, agora que a gente chama, né, seria uma segunda projeção, que é onde a gente projeta agora o sistema de pensamento, aquilo que eu penso, acredito, para o lado de fora. Então, não é eu que estou pensando isso sobre mim, Júlia, mas é uma consciência que se dividiu em várias partes e agora parece que tem diferença. Parece que tem diferença entre aqui as coisas que eu sinto, as coisas que tu sente, as crenças. Parece que tudo tá meio separado e dividido e diferente. Mas é a mesma coisa, né? Todas elas configuram a mesma coisa. Quando eu tô experimentando um pequeno aborrecimento, uma irritação ou uma raiva, a única coisa que está acontecendo é essa consciência colocando aqui, ó, eu existo nesse corpo, né? Quando eu tô sentindo a emoção, ó, eu tô aqui, eu existo separada e eu tô dizendo que tem um ataque acontecendo, porque eu tô aqui, ó, tem alguma coisa me afetando, alguma coisa que tá me acometendo. Então, o que que a consciência está fazendo? Ela tá projetando a causa para o lado de fora. Ela está dizendo que a responsabilidade, a ideia dela estar se vendo dessa forma equivocada, não é mais dela. Não sou eu que acredito, não sou eu que penso, não sou eu que tenho que resolver. É aquilo lá, ó. Aquilo lá é a causa do meu transtorno. Tem essa lição, né, quando Jesus diz: Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino.
Então, por mais que seja específico as coisas que a gente tem raiva aqui, e aí isso é explicado, né, no autoconceito ali, quando a gente essa consciência ela se divide, faz autoconceitos e faz as crenças. Isso se manifesta de forma diferente porque agora cada partezinha parece que quer uma coisa diferente e tem coisas que parecem que faz um feliz, o outro faz outra coisa feliz, que é só o alívio, né? Mas aí, como todas essas vontades são vontades diferentes, parecem diferentes, né? Isso se torna muito específico. E ali, no autoconceito, tem coisas que a gente acredita que o que seria essa segunda parte do sonho, que são essas certezas que a gente tem na rejeição, na inferioridade, na ideia de ser sem valor, tudo isso fica ali escondido e sendo projetado o tempo todo para o lado de fora. E aí ele é trazido nessa lição, né? Assim foi feita a especificidade. E agora é a especificidade que temos que usar na nossa prática. Então, eu preciso colocar atenção para essas coisinhas miúdas que eu passo reto, a gente passa despercebido, às vezes tem um pequeno desconforto e a gente não olha isso como se fosse a raiva. A raiva, na verdade, ela é qualquer coisa que eu queira, que eu sinta, que eu queria que alguma coisa fosse diferente. Isso é a raiva. É a consciência aqui, ó, numa insatisfação basal, querendo que alguma coisa mude para que para que ela sinta a paz. Só que isso nunca chega, porque a paz só pode vir no reconhecimento, que é essa segunda lição, né? Eu sou como Deus me criou. A felicidade, a paz, ela só pode estar nesse reconhecimento. Enquanto eu ainda mantiver a certeza de ser esse corpo. E aí, olhando para fora e vendo outros corpos a parte de mim, né, como se eu não fosse uma única consciência, pensando tudo isso aqui, a ideia de insatisfação, a ideia de estar o tempo todo nessa projeção, né, trazendo aqui a causa para o externo, eu não vou olhar de frente para isso, porque é o que a consciência precisa fazer agora. É olhar de fora da consciência, olhar de fora do autoconceito, olhar de fora para o que ela pensa sobre ela mesma, porque quando a gente começa a olhar e olhar, por que, que eu tô com raiva, o que eu tô sentindo aqui? Aí eu começo a ver as crenças ali, ó, começo a ver as certezas que eu mantenho aqui sobre mim e o que tá gerando ali a interpretação, o que eu penso que o outro tá fazendo contra mim, que sou eu que acredito. E aí, se a gente tenta olhar isso dentro do mesmo sistema de pensamento, a gente vai continuar num desconforto, a gente vai continuar numa angústia, porque eu vou pensar que eu sou isso, essa coisa que não gosta de si própria, eu vou pensar que eu sou isso, eu não vou querer ver. Então eu preciso deslocar, colocar a minha certeza de existir em Deus para poder olhar, para poder ver que essas crenças elas só são um equívoco, é só um equívoco de percepção e é retirar a ideia de existir de tudo isso. Não a ideia de existir a raiva existindo, não é tirar aqui as emoções, mas é a certeza de estar existindo aqui e automaticamente eu vou fazer isso pelo que Jesus chama de o meu irmão. Ele diz assim: um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Então, quando eu estou liberando aqui uma ideia de existir a partir de alguma especificidade, algum aspecto, alguma coisa, eu estou tirando a ideia de existir aqui, ó, de todo esse contexto, eu estou fazendo isso por todos, né? Tudo isso que a gente vê no mundo, todas essas guerras, essas catástrofes, todas essas coisas, isso somos nós que estamos causando isso. Todos nós, enquanto a gente continua aqui, ó, projetando, sendo esse objeto aqui, né, essa ferramenta de confirmação de crença e de projeção dessa consciência, a gente continua mantendo tudo isso. E não é para a gente ir para um lugar de, nossa, eu que estou fazendo tudo isso. Não é eu aqui, eu que estou fazendo, é uma consciência. Mas se eu não estou querendo a correção da percepção por todos, de fazer essa lembrança diante dessas pequenas coisas ali que a gente sente durante o dia, eu,
eu tô colaborando para isso. Eu tô contribuindo para isso que a gente chama de sofrimento no mundo continuar acontecendo. Porque uma mente que desperta libera muitas outras. A gente não tem ideia e noção do que é o despertar dessa consciência quando uma decisãozinha é tomada. Quando eu decido aqui, ó, eu não sou isso. Diante de alguém que tu pensa aí que tá te causando alguma raiva, uma irritação, é olhar de frente para isso. Não é essa pessoa. Não é isso que tá acontecendo. Não é essa pessoa que tá me causando isso. Sou eu que tô fazendo uma interpretação aqui. E cessa a projeção. Nesse instante, tu cessa a projeção porque tu lembra, não porque eu permaneço como Deus me criou, eu sou aqui, ó, diante da minha interpretação, eu sou. Não diante de nada externo, porque é tudo interno para dentro, é tudo eu comigo mesma aqui, ó. Eu consciência comigo mesma, decidindo e me posicionando, que é o que ele fala hoje, né? Ele fala: hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Tudo que está acontecendo é essa consciência no medo, num estado basal de acreditar que está separada. É só isso que está gerando tudo, todas essas interpretações. Então, esse é o convite de hoje: é para a gente se posicionar de uma forma firme. Eu não sou isso. Eu sou, né? A lição de revisão é: Deus é só amor e, portanto, eu também, né? Eu sou como Deus me criou. Que a gente faça isso, né, com firmeza e com esse querer para isso, esse querer só para isso. Então, até o nosso próximo encontro. Um beijo a todos e